Queridos e amados irmãos, dedicamos este momento a um alerta para a Igreja de Deus acerca da necessidade que tem cada crente de fugir da idolatria. E esta fuga não é sinônimo de covardia, mas ela implica a saída das participações de solenidades que, mesmo com o rótulo cristão, oriundo da cristandade, se relaciona ao que é sacrificado ao ídolo. O texto escolhido, a idolatria. 1 aos Coríntios 10, 14 a 23. Diz assim o apóstolo Paulo: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. É assim que diz a palavra de Deus. Em se tratando da celebração da Páscoa, que se dará neste final de semana, nós podemos pensar no que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 5 e verso 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Celebra-se a Páscoa em todo o mundo chamado cristão. A coercitiva força de tais comemorações se faz sentir até mesmo no meio evangélico. E quanto aos crentes em Cristo, é lícito que se juntem a todo mundo nos festejos da Páscoa? É o que veremos a seguir. E antes de fazê-lo, julgamos ser útil de início declarar que, desconhecendo o sentido real desta festa judaica, a cristandade termina transformando a Páscoa numa festa de ovos, coelhos, etc. A cristandade e a Páscoa. A Páscoa da cristandade é um evento religioso que pretende comemorar a ressurreição de Cristo, lembrando os fatos meramente históricos de seus sofrimentos. Ela é precedida pela Quaresma, que começa na quarta-feira de cinzas, posterior ao Carnaval, e vai até ao que se chama Domingo da Ressurreição. A Páscoa da cristandade está ligada à festa pagã carnavalesca no calendário católico. É de todo aconselhável aos evangélicos que ainda se importam com a sã doutrina fixarem este fato.
A Páscoa da Igreja de Roma cai após a Quaresma, 40 dias depois do Carnaval. Tal fato a torna ajuntamento solene associado à iniquidade. Condenado, portanto, pela palavra de Deus, em Isaías 1,13 e também no capítulo 5, versículo 11. Tal Páscoa estabelece vínculo ecumênico, e este é seu objetivo atual, entre o cristianismo paganizado e os evangélicos ingênuos, desviados da sã doutrina. A reciprocidade da saudação Feliz Páscoa fortalece tal vínculo. E quanto aos ovos e os coelhos, de antemão uma mentira, e Deus não está associado à mentira, pois coelho não põe ovos. Coelho é mamífero. É bom lembrar que o animal da Páscoa judaica, escolhido sem mácula, sem mancha, aquele cordeiro de 1 ano e imaculado, separado do rebanho para ser morto, ser imolado em prol do povo, a fim de que o anjo da morte não passasse ali no Egito, na libertação do povo de Israel das garras de Faraó. 250 mil cordeiros a salvar cerca de 3 milhões de judeus, retratando de um modo simbólico um tipo de um antítipo que viria no futuro, imaculado, incontaminado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentado pelo profeta João Batista aos judeus de há 2000 anos, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, retratando muito bem aquele animal, era o cordeiro e não o coelho. Os povos nórdicos, em se tratando do coelho e do ovo, notadamente os anglo-saxões, comemoravam a entrada da primavera com festas e folguedos, usando o coelho como símbolo da vida e da fertilidade que a primavera anuncia em sua passagem. Já os antigos chineses também comemoravam a entrada da primavera, mas usavam o ovo com a mesma simbologia introduzida pelos povos nórdicos. A ideia seria o ovo trazer sorte, o coelho trazer sorte, enquanto que para nós, que não precisamos da sorte, ou não estamos aleatório à sorte, temos o Cordeiro de Deus, que traz vida e purificação de pecados. Estas tradições pagãs milenares foram introduzidas oficialmente pela Igreja de Roma em 1215, nas comemorações da Páscoa, e passaram a significar ressurreição, esperança e fraternidade na visão católico-romana. No início, os ovos eram de galinha ou pata, pintados. Mais tarde aparecem ovos mais aprimorados e eram feitos de madeira ou cera. Em 1828, na Europa, desenvolveu-se a indústria do chocolate, quando surgem os primeiros ovos de chocolate. No começo do século XX, os ovos de Páscoa enfeitados aparecem. Na década de 20, chegaram a Paris os ovos de chocolate decorados com papéis e fitas. Ultimamente surgiu o Pascual, um boneco de chocolate que se une aos demais símbolos para afastar Jesus da mente dos homens. Ele que era o principal elemento profético da Páscoa. Assim, os ovos e os coelhos substituíram o Senhor Jesus nas comemorações da Páscoa, tanto quanto o Papai Noel tomou o lugar de Cristo no Natal.
Mas a Páscoa e o vero cristianismo. A Páscoa é a primeira das 3 festas dos judeus. Tabernáculos, celebração que não se associava à Páscoa e simbolizava o nascimento de Cristo, o Natal. Localizada entre 27 de setembro e 3 de outubro em nosso calendário. Páscoa, tipificando a morte de Cristo, mês de abril, precisamente no dia 11 do nosso calendário. E Pentecoste, mês de maio, no nosso calendário, retratando o nascimento da igreja, a vinda do Espírito Santo à terra em forma de selo, Efésios 1:13, batismo, 1 Coríntios 12:13, penhor, 1 Coríntios 5:5, unção, 1 João 2:20-27, e plenitude, Efésios 5:19-21. Conhecida como Festa dos Pães Asmos, a Páscoa foi instituída por Deus no Egito e celebrava o êxodo dos judeus desse país, Israel, bem como a libertação do jugo do faraó reinante. Êxodo 12:1, ali se celebra a primeira Páscoa, cujo nome traz a ideia de passagem, Pessah ou Pachá, passagem do anjo da morte. E na verga das portas das casas dos judeus estava lá o sangue aspergido. A Páscoa é a libertação do povo de Israel. A Páscoa é a independência do povo judeu. Só eles devem celebrar, não nós. No próprio capítulo 12, Deus deixa claro que o estrangeiro não participará dela. Capítulo 12, versículo 1, a Páscoa é celebrada. Versos 14 e 42, podemos olhar com carinho. Capítulo 23, versículo 15. E também no livro de Deuteronômio, repetição da lei, capítulo 16, verso 1 a 3. Assim como o judeu não celebra a independência do Brasil, 7 de setembro, nem dos Estados Unidos, 4 de julho, não nos compete tal festa, de 10 a 14 de Abib, ou do mês de Nisan. O elemento principal da ceia pascal era o cordeiro, cujo sangue apontava profeticamente para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo 2, de 1 a 8, Deuteronômio 16, 5 a 6 e João 1, versículo 29. Além do ovo, além do coelho, a Igreja Católica também traz a idolatria do uso de peixes e da repulsa à carne vermelha. Uma interpretação totalmente equivocada, idolátrica, e que os cristãos não podem participar desta mesa, na Bahia, permeada pelas iguarias do Caruru, do Vatapá. Estas coisas não condizem com o que a palavra de Deus ensina da Páscoa, onde ervas amargas, vinho, pão sem fermento e o cordeiro pascal eram sacrificados, todos eles com a sua simbologia. O uso do peixe, repudiando a carne vermelha, não condiz com o que a palavra de Deus ensina. E aí as pessoas colocam em suas mentes que devem assim o fazer, e quem não come o peixe, ou até mesmo numa abstenção de alimentos, ou numa abstinência de alimentos, melhor dizendo, proibindo esses manjares, conforme a doutrina de demônios retratada em Timóteo, no capítulo 4, a primeira carta. Coisas que não vêm de Deus, e ao cristão não compete obedecer, porque ele tem que fugir da idolatria. Nós temos que seguir o exemplo do Mestre. O Senhor Jesus comeu carne,
carne vermelha, carne de carneiro assada, lá naquela quinta-feira, quando celebrou a Páscoa no cenáculo mobiliado. A Igreja de Deus não pode se envolver com a idolatria. Assim, a festa da Páscoa judaica não nos diz respeito, pois somos crentes gentios bíblicos. Deus estabeleceu a festa para os judeus e por gerações. Êxodo capítulo 12 e versículo 14 e também o verso 24. É para eles e não para nós. Deus proibiu a participação na festa de quem não era hebreu. O estrangeiro não participará dela. Êxodo 12, 43 e 51. Se porventura o estrangeiro que morasse na residência quisesse participar, teria que se circundar para assim fazer parte da mesa. O objetivo da Páscoa, em seu simbolismo profético, já foi alcançado, apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo. A Páscoa se incluía entre as sombras que profeticamente anunciavam a primeira vinda de Cristo como Messias prometido, o qual, tendo já vindo, substituiu as sombras. Hebreus 10, 11. Hebreus 10, verso 1. Tornando-se ele mesmo nossa Páscoa. 1 Coríntios 5, 7, 8. Em vez, portanto, de uma festa judaica ou cristã pagã, nossa Páscoa é uma pessoa amada, uma pessoa sacrificial, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. E esta vera Páscoa, em contraste com a Páscoa judaica transitória, veio e ficou nos corações dos que o aceitaram como Senhor e Salvador. Jesus celebrou a Páscoa pela última vez e instituiu em seu lugar a ceia memorial. Naquela última ceia, ele encerra a antiga aliança relembrada e legalmente instituída no Sinai. Lucas 22, versículos 14 e 18. Ele retira o pão e o vinho para ser a festa da igreja, a festa dos judeus, Páscoa, a festa da igreja, ceia do Senhor, que celebramos mensalmente, algumas igrejas semanalmente, outras bimensalmente, não importa o tempo, é a festa da igreja. Logo em seguida, naquela ocasião, o Senhor Jesus Cristo retratou-a não como um sacramento, mas como um memorial. Naquela última Páscoa, ele encerra a antiga aliança, relembrada e legalmente instituída no Sinai. Lucas 22, 14 a 18. Logo em seguida, a ceia é instituída, celebrando a nova aliança no seu sangue. Lucas 22, 19 a 20. A ceia do Senhor é para ser comemorada pelos crentes até o retorno de Cristo à terra, até que Cristo volte, cujo término foi retificado com a morte dele no Calvário, acontecimento para o qual a Páscoa apontava. Parece que a Páscoa reaparecerá como mera finalidade memorial no reinado milenar de Jesus, o Messias dos judeus. 1 Coríntios 11, 23 a 26. É bom lembrar, a Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer festa pagã, como a Páscoa da cristandade está ligada ao carnaval. Vinculava-se antes aos feitos de Deus na libertação dos judeus do jugo egípcio e a seus propósitos proféticos relacionados com o Senhor Jesus, metaforizando o tipificado Cordeiro Pascual. Escolhamos a mesa do Senhor ou a mesa dos demônios. 1 Coríntios 14, 21. 10 de 14 a 21. Em especial este último. Resistindo à coerção da Páscoa, meramente sentimental e ecumênico pagã da cristandade. Fiquemos nós, os crentes, com Jesus, nossa verdadeira e eterna Páscoa. O texto que foi lido em 1 Coríntios capítulo 10, 14 até o verso 23,
manda-nos fugir da idolatria. E Paulo fala para nós como pessoas que compreendem a palavra de Deus, que nós não devemos participar do cálice de bênção e ao mesmo tempo participar da mesa dos demônios. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. O vinho que bebemos é a comunhão do sangue de Cristo. Então o apóstolo Paulo alerta a não participarmos destas coisas sacrificadas pelos gentios. Cabe aos cristãos se afastarem da idolatria, não participando nesta época das iguarias de Babilônia, como fez Daniel, preferindo não se contaminar com elas. Então temos que nos afastar do caruru, do vatapá, temos que nos afastar das iguarias babilônicas, do peixe. Temos que ir na contramão deste mundo idolátrico regido por Babilônia. Não podemos deixar nossos filhos também participarem de ovo de Páscoa. A comida, ela não é nada quando ofertada para demônios, passando a se constituir numa maldição, porque o ídolo também não é nada. Então, antes, diz Paulo, as coisas que os gentios sacrificam aos demônios. E eu não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor, por isso, nos afastemos disto. Não nos tornemos participantes disto, para não irritarmos o Senhor, pois nós não somos mais fortes do que eles. Sabemos que a comida é santificada pela oração, mas se temos a compreensão de que ela é dos demônios, ou ofertada a eles, nós devemos, como Paulo, entender que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não devemos nos deixar dominar por elas. Que todas as coisas nos são lícitas, mas nós não podemos participar de coisas que não edificam. Que Deus nos abençoe.